A cada 4 anos, os olhares do mundo inteiro se voltam para as mais diferentes modalidades esportivas, seja para acompanhar esportes populares como o futebol e o basquete, ou para assistir um combate de luta greco-romana. Muitos de nós ficamos vidrados para saber quem ficará com a tão sonhada medalha dourada. Essa é a magia das Olimpíadas, onde quadras, pistas de atletismo e piscinas, entre outros, se tornam palco de disputas que serão lembradas por muito tempo. E enquanto todos olhamos para as disputas esportivas, uma outra competição, tão acirrada quanto a disputa pela medalha de ouro, costuma acontecer nos bastidores. Ou pelo menos costumava acontecer. Durante muito tempo, cidades dos 4 cantos do planeta disputavam com todas as armas e muito investimento pelo direito de ser a capital mundial dos esportes por algumas semanas. Apenas para vencer Chicago, Madrid e Tóquio na escolha pela sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro gastou mais de 85 milhões de reais, valor que se tornou uma pechincha perto de tudo que teve que ser gasto depois. Contudo, recentemente o cenário está mudando, e são poucas as cidades que desejam sediar um evento tão caro e com ganhos questionáveis. Um exemplo foi a escolha para a sede de 2032, na qual apenas a cidade de Brisbane, a terceira maior da Austrália, se candidatou. Mas então, como os Jogos Olímpicos deixaram de ser um evento de prestígio para se tornarem uma maldição? Qual é o verdadeiro legado que fica para as cidades quando a pira olímpica se apaga? E será que a falta de interesse pode acabar com a competição? Se você quer saber as respostas, é só assistir a esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a maldição e o futuro dos Jogos Olímpicos. Quando os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia, o mundo e os esportes eram completamente diferentes. O evento, que foi criado no ano 776 a.C., tinha a finalidade de adorar os deuses que viviam no Olimpo e os atletas competiam nus na maioria das modalidades. Por praticamente um milênio, os gregos se reuniram a cada 4 anos na cidade de Olímpia para celebrar os Jogos. Nesse tempo, muita coisa aconteceu, como a conquista da Grécia pelo Império Romano, que levou à proibição dos Jogos pelo imperador Teodósio I no ano 393 d.C. Foram praticamente 1.500 anos no esquecimento, até que o francês Pierre de Coubertin conseguisse retomar a tradição em 1896, com a organização dos primeiros Jogos Olímpicos na Era Moderna, realizados em Atenas, com a participação de 14 países. A nova competição manteve o espaçamento de 4 anos entre cada evento, porém passou a ser itinerante, com cada edição sendo realizada em uma cidade diferente. Rapidamente, os jogos se converteram em uma importante vitrine e o esporte começou a conviver com a política. Talvez o primeiro a enxergar as Olimpíadas como forma de propaganda tenha sido Hitler, que tentou utilizar os Jogos de Berlim, realizados em 1936, como uma demonstração de superioridade da raça ariana. Apesar da vitória alemã nos Jogos, quem realmente entrou para a história por ofuscar o plano do Führer e ganhar 4 medalhas de ouro foi o corredor americano Jesse Owens. Mesmo crescendo em importância ao longo dos anos, a situação financeira não era das melhores. Os custos para sediar os eventos eram caros e o Comitê Olímpico Internacional enfrentava sérias dificuldades econômicas durante a década de 70. A grande mudança começou em 1980, quando o espanhol Juan Antonio Samaranch foi eleito presidente do comitê. Digamos que a gestão do espanhol não começou da melhor maneira, já que os Jogos Olímpicos de 1980, realizados em Moscou, ficaram marcados pelo boicote dos Estados Unidos e de mais 60 países ao evento. Com poder limitado para resolver questões políticas, Samaranch se concentrou em transformar o evento, e pelo menos nesse aspecto o resultado veio rápido. Os primeiros Jogos Olímpicos organizados sob sua total administração aconteceram em Los Angeles no ano de 1984. Dessa vez, foi a União Soviética e seus aliados que boicotaram o evento, porém isso acabou se tornando apenas um detalhe. Provavelmente, do ponto de vista esportivo, a imagem mais marcante dessa competição seja a da maratonista suíça Gabriela Andersen,
exausta, cruzando a linha de chegada. Já fora das pistas, o grande legado de Los Angeles 1984 foi a forma de organização, que contou com parcerias entre governo e iniciativa privada, e foi o primeiro a registrar lucros desde 1932. Na esteira do sucesso de Los Angeles, muitas cidades passaram a enxergar as vantagens de sediar as Olimpíadas e as disputas nos bastidores se tornaram mais acirradas. Barcelona, que sediou o evento em 1992, deu outra demonstração ao mundo das vantagens que o evento poderia trazer para os anfitriões. A cidade espanhola realizou um dos jogos mais caros da história, mas conseguiu utilizar os jogos para se promover internacionalmente. Além disso, revitalizou uma parte da cidade com a construção das instalações pensadas para serem utilizadas depois que as competições acabassem. Em pouco mais de uma década, o cenário era completamente diferente. Se quando Los Angeles se candidatou para sediar os Jogos em 1984, a cidade não teve concorrentes, após os casos de êxito, o número de candidatos só aumentou. Para 2004, por exemplo, nada mais, nada menos do que 11 cidades entraram na disputa. Mas parece que está tudo voltando como era antes. Será que voltou a ser um mau negócio? Talvez nem em seus melhores sonhos o barão Pierre de Coubertin tenha imaginado que o evento recriado por ele teria tanto sucesso. Naquela primeira edição, realizada em Atenas há quase 130 anos, participaram apenas 241 atletas de 14 nações. Já na última, realizada na cidade de Tóquio em 2021, estiveram presentes mais de 11 mil atletas que representavam 206 nacionalidades diferentes. Junto com o aumento de atletas, veio o aumento de exigências feitas pelo Comitê Olímpico Internacional. Entre as muitas obrigações assumidas pelo anfitrião estão a construção de pelo menos 40 instalações esportivas, uma vila olímpica com capacidade para 16 mil pessoas, um grande centro de imprensa, além de parques e espaços cerimoniais. Para além das instalações esportivas, em casos de cidades com pouca infraestrutura urbana, os gastos se tornam ainda maiores. Segundo um estudo realizado por 3 pesquisadores da Universidade de Oxford e divulgado pela revista The Economist, desde a edição de 1960, todos os jogos na média custaram 172% a mais do que o previsto. Talvez muitos pensem que o acréscimo nos custos se deva à corrupção, o que não pode ser descartado. Mas, mesmo em um país como o Japão, que figura entre os 20 países menos corruptos do mundo, os custos superaram em muito a previsão inicial. Quando foi escolhida como sede no ano de 2013, a proposta era gastar pouco mais de 7 bilhões de dólares. No entanto, uma auditoria do próprio governo japonês apontou que os custos finais ficaram perto dos 30 bilhões. Em uma economia forte, talvez isso não seja preocupante, mas para outros pode ser uma verdadeira ruína. Que o diga a Grécia. O país, símbolo dos Jogos Olímpicos, teve que vencer a disputa mais acirrada para se tornar a sede do evento de 2004. A candidatura de Atenas derrotou outras 10 cidades e com muita euforia levou os Jogos Olímpicos de volta para casa. Para muitos, era a grande oportunidade da Grécia mostrar ao mundo toda a sua capacidade de sediar grandes eventos e colocar o país entre os maiores destinos turísticos do planeta. Entretanto, a organização enfrentou sérios problemas, como obras atrasadas, mudanças de planos e aumento considerável dos custos. Como os gastos envolvem as construções das instalações e também de infraestruturas que não são relacionadas diretamente com os jogos, existe muita divergência sobre qual foi o valor efetivamente gasto apenas para sediar o evento. Contudo, existe um certo consenso de que os Jogos de Atenas 2004 custaram aos cofres públicos da Grécia em torno de 9 bilhões de euros. O valor em si poderia nem ser um problema se realmente tivesse trazido desenvolvimento para o país, mas não foi isso que aconteceu. Poucos anos depois do término das Olimpíadas, o país entrou em uma grande crise financeira. A manutenção das instalações foi deixada de lado e hoje muitas são verdadeiras ruínas modernas em meio à capital grega.
Depois de quase 2 décadas, o Estádio Olímpico, que consumiu mais de 130 milhões de euros em sua modernização para os Jogos, foi interditado pelo risco que a estrutura enferrujada provocava. O mesmo vale para outras instalações, como a Arena do Vôlei de Praia, totalmente abandonada na atualidade. Segundo o jornal francês Le Monde, a organização dos Jogos consumiu 6% do PIB grego. Com o país endividado, talvez o maior legado tenha sido o incremento de 2 a 3% na dívida e um monte de prédios sem nenhuma utilidade. Contraditoriamente, enquanto a Grécia se afundava em dívidas, o Comitê Olímpico Internacional declarou lucro de quase $1 bilhão com o evento. Quem também tem um legado no mínimo questionável com as Olimpíadas é o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa gastou cerca de 85 milhões para vencer outras 6 concorrentes e ter o direito de sediar as Olimpíadas de 2016. A festa pela escolha da cidade foi grande, tanto no local da escolha, onde políticos e atletas acompanhavam a cerimônia, quanto nas areias de Copacabana, diante de um telão montado para a ocasião. O que também era grande eram os custos iniciais, estimados em aproximadamente $28 bilhões. Como não poderia ser diferente, os Jogos do Rio também superaram a estimativa inicial e, segundo um levantamento do Tribunal de Contas da União realizado em 2017, o evento custou mais de 43 bilhões, com quase a metade desse valor tendo saído dos cofres públicos. Embora não tenha tido o mesmo efeito devastador que teve para a Grécia, o legado das Olimpíadas de 2016 para o Brasil e, sobretudo, para o Rio de Janeiro está longe de ser positivo. Instalações que deveriam ser utilizadas para a prática de esportes pela população estão abandonadas e obras de infraestrutura seguem sem serem concluídas. A linha 4 do metrô, por exemplo, uma das grandes promessas, ainda não foi concluída totalmente e, segundo uma reportagem do site G1, deve ser terminada somente em 2026, portanto 10 anos após a finalização do evento. Devido ao descaso com as instalações, muitas vezes o tão propagado legado olímpico está sendo chamado de largado olímpico. Exemplos como o de Atenas e do Rio de Janeiro serviram para abrir os olhos da população de cidades que pretendiam sediar os Jogos. Depois de perceberem que Los Angeles e Barcelona eram a exceção e não a regra, os moradores de Boston, por exemplo, criaram um grande movimento para que a cidade retirasse a candidatura como sede dos Jogos de 2024. A cidade norte-americana era uma forte candidata, porém a candidatura foi retirada após forte pressão popular. E esse não é um caso isolado. Os moradores de Calgary, no Canadá, também pressionaram para que o governo local retirasse a candidatura da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Segundo uma reportagem do portal alemão Deutsche Welle, nos últimos anos, cidades como Hamburgo, Estocolmo, Cracóvia, Munique e Roma desistiram de suas candidaturas em grande parte pelos protestos da população. Essa situação levou o Comitê Olímpico Internacional a viver algo inusitado nas últimas décadas, que é a falta de candidatos, seja para sediar a tradicional Olimpíada de Verão ou os menos conhecidos Jogos de Inverno. Quando Paris foi eleita sede de 2024, apenas a cidade francesa e Los Angeles estavam no páreo e o comitê decidiu mudar as regras em cima da hora, para declarar a cidade estadunidense como sede do evento seguinte, que será realizado em 2028. Para a escolha de 2032 também não houve disputa, já que ao final apenas a Brisbane, a terceira maior cidade da Austrália, havia mantido sua candidatura. Mas será que a falta de candidatas à cidade-sede pode colocar em risco a existência de um dos maiores eventos esportivos do planeta? Diante da falta de interesse, o Comitê Olímpico Internacional pode tomar algumas medidas para salvar o evento. Uma delas pode ser a escolha cada vez maior de sedes em países autoritários. A escolha de Pequim como sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 é uma clara indicação desse caminho. Depois da desistência de várias cidades, a capital chinesa foi escolhida, mesmo sem ter nenhuma tradição em esportes de inverno e nem mesmo montanhas, nem condições de realizar grande parte das provas. No final, restaram apenas Pequim e Almaty, no Cazaquistão.
duas cidades onde certamente a população não teve direito de se manifestar contra a realização do evento. A possibilidade de seguir o exemplo da FIFA e organizar eventos descentralizados também não pode ser descartada. Nesse caso, as competições podem ser espalhadas por todo um país, no lugar de apenas uma cidade ou até mesmo em vários países, o que pode reduzir os investimentos e facilitar candidaturas conjuntas. E já existe até quem sugira a construção de um local fixo para a realização dos jogos. Como a maior audiência do evento atualmente está nas transmissões pela televisão e internet, pode não fazer tanto sentido a escolha de uma sede para cada edição, e a realização de todas as edições em um único lugar poderia reduzir significativamente os custos. Seja como for, alguma mudança deve ser feita, porque da forma que está, será cada vez mais difícil convencer a população de grandes cidades de que sediar os Jogos Olímpicos é um bom negócio. Nem mesmo os ganhos turísticos, quase sempre apontados como uma vantagem, se comprovam ao longo do tempo, e segundo alguns estudos, o crescimento do setor em cidades que sediaram os eventos é semelhante ao de outras cidades que não precisaram fazer um investimento tão alto. E enquanto alguns países gastam fortunas em obras que se convertem em verdadeiros elefantes brancos, outros investem em projetos que salvam milhares de vidas, como é o caso dos Países Baixos. Se você quer saber sobre o que estou falando, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!